Olá a todos, eu sou o professor César, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, farmacêutico, e sou chefe do serviço de farmácia do nosso hospital Clementino Fraga Filho, na Ilha do Fundão, nosso maior hospital do complexo hospitalar da UFRJ. E hoje eu vou contar para vocês, com base, de acordo, assim, bem com uma característica bastante afim do próprio tema do congresso, vou contar uma história, uma história de gestão de crise durante esse Covid, que muitos de nós viveram, as pessoas, os alunos, que estão chegando agora, devem imaginar o que a gente deve ter passado, e é uma história que a gente serve para, acredito eu, para refletir sobre a nossa prática e aprender com o processo, Eu acho que a gente está numa fase da pandemia que a gente tem o dever agora de sedimentar e consolidar essas experiências e contar para as gerações futuras, e refletir sobre os nossos processos de trabalho, sobre o nosso papel, sobre a nossa postura, já que a gente foi pressionado, e levado às últimas consequências na nossa prática profissional. Muitos de nós, com certeza, fomos. E acho que a gente tem o dever de multiplicar isso, de contar essa história, de registrar essas coisas. Então, o tema desse congresso, acho que é muito pertinente para todo mundo pensar bastante, E eu gosto de chamar, de dizer que nós que trabalhamos dessa forma, nesse contexto, somos agora veteranos de guerra, que temos histórias para contar, Então, vamos começar aqui já a exposição com uma provocação, que eu tenho feito essa provocação atualmente para os meus alunos, de que você será um farmacêutico hospitalar tão bom quanto for capaz de entender o que acontece fora da farmácia, A nossa profissão, ela é dentro do hospital, ela é multiprofissional por definição, Eu acho que a gente foi desafiado nisso assim ao extremo nessa pandemia. Eu acho que se a gente não se entendesse como uma profissão que necessariamente precisa ter muitas interseções com as outras profissões, e aqui nessa fala hoje eu estou falando especificamente do médico e do enfermeiro, a gente não vai ser um bom profissional. Essa é a provocação inicial. Eu estou usando essa frase para os alunos que chegam no estágio, já para cutucá-los. E a minha ideia é cutucar todos vocês também com essa história, que a gente vai narrar agora nos próximos minutos. E no final eu vou voltar a essa frase, porque é a minha frase do momento que eu cunhei e estou repetindo para as pessoas. Então, o nosso hospital, o maior hospital do complexo hospitalar universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem múltiplas especialidades, como hospitais universitários têm, muitos deles têm, e isso nos dá uma boa estrutura para abarcar, todo tipo de situação clínica. Inclusive o Covid foi útil porque a gente conseguia atender a qualquer necessidade de qualquer especialidade que o paciente pudesse vir a ter durante a internação por Covid, E o hospital ele compôs o sistema de leitos, disponíveis para o Sistema Estadual de Regulação, sendo um dos hospitais que mais abriu leitos, mais recebeu pacientes no sistema, no SUS, os pacientes provenientes das UPAs e tal, pelo sistema de regulação. Então, o hospital deu uma contribuição bastante vultosa, volumosa, durante o combate à pandemia, que ainda está em curso. E para se ter uma ideia do acontecimento que isso foi para o hospital, a gente abriu 35 leitos de UTI, onde antes havia de 15 a 20, variável. A gente chegou num pico de 40 leitos de UTI, e onde não é trivial você abrir leitos de UTI nesse volume, nessa quantidade. Isso envolve uma série de implicações de consumo, desde consumos de insumos, consumos de insumos variáveis, dos mais diversos, como a formação e construção de uma equipe, que não é só juntar pessoas no mesmo ambiente. Então, a característica do nosso cenário, que durante
essa história toda, né? Coisas que todo mundo aqui, muitos aqui já conhecem, vivenciaram na prática. Pacientes muito graves, com longos períodos de ventilação mecânica, com necessidade de muita sedação, de níveis de sedação muito profundos para alcançar a adaptação ao ventilador mecânico, né? Isso é uma realidade do Covid que torna as coisas muito mais difíceis. Paciente com 20 dias de tubo, 30 dias de tubo, né? E aí, para abrir esses leitos, contratação em massa de médicos e enfermeiros, né? De todas as profissões, mas eu estou centrando em médicos e enfermeiros aqui, porque essa história é sobre interações com médicos e enfermeiros, principalmente, né? E é onde você junta pessoas com diferentes níveis de treinamento, o que com pouca ou nenhuma familiaridade com as rotinas internas do hospital, né? Isso é um agravante, é um cenário que propicia muito a problemas na assistência, a erros, né? Essa heterogeneidade de formação, né? Uma dessas equipes, até você entrosar todas essas pessoas é muito complicado. Os desafios ambientais todo mundo já sabe, né? As construções dos setores de isolamento, né? As arquiteturas nem sempre ideais para vigilância em UTI, às vezes você tem que abrir leitos em salas, né? Que não foram desenhadas para ser terapia intensiva, isso tem efeito na qualidade da vigilância, né? Pode ter. E a paramentação, né? As pessoas trabalhando paramentadas com todos aqueles capotes e as máscaras, os face shields, né? E aquilo muito desconfortável, né? Dá a ideia das condições de trabalho a qual as pessoas estavam submetidas, lembrando sempre dessa questão, né? Isso vai permear a apresentação, né? A questão de segurança para o paciente envolvida, né? E nesses cenários de instabilidade e de condições de trabalho muito difíceis, muitas vezes por força da necessidade, né? Na verdade, o Covid exigiu isso de todas as equipes, né? E os problemas sistêmicos de abastecimento de medicamentos. No nosso hospital, hoje, a história que eu vou contar é especificamente sobre sedativos em 9 semanas, que foi talvez o pior momento que a gente teve em termos de abastecimento de medicamentos e riscos assim, de colapso da assistência, por assim dizer. Então, a gente teve como sedativos principais, né, que se usa na UTI, você tem o midazolam e o propofol, e a gente teve desabastecimentos assim, claudicantes, né, de cada um deles, o que levou a muita alternância de sedativos. E eu vou ilustrar com essa história, com esse período de alternância, né, tentar dar um sentimento para vocês do que foi e o que que medidas a gente criou, o que a gente lançou mão dos paradigmas da farmácia hospitalar para minimizar o risco para os pacientes. Então, primeiro, né, o trabalho de base, né, quais foram as fontes que a gente conseguiu os sedativos, né, quando você não conseguia comprar, as licitações falhando, os preços em alta no mercado, altíssimos, né, descontrolados, né, e a gente conseguiu muito por permutas e empréstimos, doações e também a compra centralizada pelo Ministério da Saúde, né, que fez um programa de calamidades e que eles compravam centralizado e distribuíam para os estados. Mas esse programa, além de ter demorado um pouco até a se instalar, né, a ser implementado, né, ele era um pouco claudicante. A gente não sabia o que vinha, nem quando vinha, nem como vinha. Então a gente salvou a gente em alguns momentos muito críticos, mas era errático essas quantidades e a demanda que vinha, né? Mas foi bastante decisivo na hora em alguns momentos muito profundos da nossa crise, né? A gente, então, né, para gerenciar esses problemas, né, não tem como imaginar um CTI Covid sem uma boa farmácia satélite. A gente não tinha farmácia satélite formal, né, no hospital, nas UTIs do hospital antes do Covid, mas dada essa limitação, né, o setor que o tráfego de materiais não pode ser tão livre assim, porque você tem isolamento na época, né? Enfim, ainda assim você não pode tramitar muito material de dentro para fora do setor, você precisa ter uma gestão interna lá muito boa, né? E aquelas equipes muito sobrecarregadas, né? E ainda tem que se preocupar em organizar medicamento, pedir medicamento, né? Então a gente montou uma farmácia satélite formal dentro da farmácia, gerida pela farmácia, né? Com pelo menos um farmacêutico
todos os dias e todas as noites, pelo menos um técnico ou farmacêutico, né? Para gerir 24 horas por dia dentro da UTI. Então, o objetivo era organizar os medicamentos no setor, ou seja, a enfermagem ter um ambiente organizado com as coisas para evitar perda, evitar troca, né, administração errada, evitar, enfim, as coisas estarem disponíveis, né, a contento, no tempo adequado. Então a gente fez um estoque de sedativos, dos medicamentos de suporte avançado lá dentro da UTI, que era gerenciado com controle de acesso, né, diretamente pela equipe da farmácia, além de organizar os medicamentos que vinham por dose individualizada da farmácia central, organizar as gavetas dos pacientes, né, recolher os excessos, não fazer estoques secundários em gavetas e áreas, coisas que às vezes nesses cenários as coisas ficam bem caóticas, né? Então foi de suma importância para dar melhores condições às equipes para trabalharem e evitar desperdícios e ter ideias mais concretas dos estoques especificamente, né? Então eu queria saber, ampola por ampola, quantas ampolas tinha de midazolam de 10 ml lá na farmácia satélite. Então todo dia que eu precisava, eu tinha esse acesso a essa informação muito rápido, seja pelo nosso sistema informatizado, seja perguntando diretamente para a pessoa contar lá na hora, né? Então foi muito importante essa presença. E além disso, a gente treinou, na composição da equipe, a gente recrutou farmacêuticos clínicos, né? Ou seja, pessoas com experiência clínica, experiência na atuação dentro da terapia intensiva, ex-residentes nossos, conheciam o hospital, né? Então a gente conseguiu montar uma equipe assim, muito proativa e muito bem treinada, já chegou com muitos predicados, né? E conseguia, né, subsidiar, ajudar os médicos na vigilância dos pacientes no que tange medicamentos, ajudar na tomada de decisão, né, durante momentos de sobrecarga muito intensa, né? Então, a enfermagem, né, eles passavam nas bombas infusoras, acompanhando as infusões todas, as doses dos sedativos, né? Então, esse papel, né, dessa equipe durante lá na beira do leito, junto com as equipes médicas de enfermagem, com vistas a dar essa estabilidade no serviço, essa estabilidade nas coisas, nessa organização, às vezes sentar e ajudar o médico a se organizar, a organizar a cabeça, né, o raciocínio para uma boa prescrição. Então isso foi muito significativo, muito assim, importante naqueles momentos difíceis, especialmente quando a gente teve essa crise dos sedativos, que foram essas 9 semanas muito intensas dentro da UTI. Então, essa equipe foi fundamental para organizar essas informações. Então, partindo especificamente para o que aconteceu, né? No dia 5 de abril, né, o nosso midazolam, que era o mais frequentemente usado como sedativo titular, o midazolam de 5mg primeiro de ampola de 10, ele acabou, zerou o estoque, a gente não tinha mais fontes para obter, nossos pregões já tinham se esgotado, o setor de licitações estava com dificuldade de conseguir novos pregões, novos fornecedores, e aí a gente precisou mudar para o Propofol, né, como sedativo titular quase que único, né? E aí a gente já começou também a considerar, né, discutir com os médicos opções, possibilidades, né, inclusive sedação adjuvante, né, com dextrocetamina, até com sedativos ou antipsicóticos de uso enteral, em último caso, né, dependendo do aprofundamento do desabastecimento que a gente fosse passar. Uma coisa aqui importante de destacar é que, assim, devido aos hercúleos, heróicos esforços das equipes de compras, do financeiro, da própria farmácia, né, central, pessoal da central de abastecimento, a gente não ficou zerado em nenhum momento de midazolam ou de propofol como sedativo principal para uso no CTI. Então, assim, foi claro que a gente contou muito com a sorte, muitas vezes, né, mas de muito trabalho duro, de muita assim, perseverança, muita resiliência de toda a equipe envolvida, que a gente conseguia coisas assim de forma muito heróica, eu diria. Então cabe aqui esse registro.
Então, no dia 5 acabou o midazolam de 10 e aí iniciamos o uso de Propofol, que se arrastou mais ou menos por uns 20 dias, né, aproximadamente. Só que tem uma coisa, a gente começou com 2% 50 ml, depois teve que passar para 1% 20 ml, que acabou os frascos de 50. E aí tem uma questão, as vazões são maiores, porque a concentração é menor, e você tem uma ampola de 20 ml, que 20 ml para as vazões usuais, para as velocidades de infusão usuais, para manter o paciente sedado, dá para 1 hora e pouco, né, mais ou menos, aproximadamente. E aí você imagina 28 pacientes críticos, 25, assim, que era mais ou menos a média de pacientes entubados dentro dos nossos leitos, né, entubados graves dentro dos nossos leitos, você tem que trocar frasco toda hora. Então a equipe precisava de etapas de 100 ml. E você preparar isso, né, na bancada, a enfermagem preparar esses medicamentos, é um risco altíssimo de contaminação microbiológica, especialmente no Propofol, que é a emulsão lipídica, o veículo, né? Então a contaminabilidade é muito maior que até dos outros medicamentos. Então o nosso hospital não tem, nossa farmácia não tem uma central de diluição de injetáveis, né, estruturada para esse tipo de trabalho. Mas especialmente nesse momento a gente conseguiu inclusive uma sala cedida, um laboratório cedido, que a gente manipulou por algum tempo esse Propofol, tentando minimizar esse risco de contaminação microbiológica para enviar para eles. Então a gente em caráter excepcional conseguiu, né, de forma um pouco minimamente segura ali, mas improvisada em última análise, fazer esse preparo para eles e minimizar os riscos para os pacientes. Né? Daí a importância de uma infraestrutura para manipulação de medicamentos parenterais, que na realidade dos hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro, isso não é tão comum assim. A gente não tem tão disseminado nos nossos hospitais públicos, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro. Né? Não desconheço a realidade de outros estados, né, de outros locais. Então, no dia 26, ou seja, 20 dias depois, chegou um pouco de midazolam daquele programa de calamidades, né? Só que aí veio o midazolam chinês, né? O problema do midazolam chinês não é o fato dele ser chinês, é o fato do rótulo estar totalmente em mandarim. E aí a gente teve que reidentificar, né, as ampolas. E além disso, era uma apresentação que não existe no mercado brasileiro. 2 ml, 5 mg não existe. Nessa concentração, o midazolam existe de 10 e de 3, né? E existe uma outra concentração, um outro volume. Então, essas trocas de apresentação eram sempre um risco, né? Da pessoa estar acostumada a preparar uma etapa de um determinado jeito, né? Manipular a etapa de um determinado jeito, de infundir numa velocidade mais ou menos usual, e aí você troca de ampola toda hora, e a chance de acontecer um erro é muito grande. Então, essas trocas, né? Essas substituições eram acompanhadas muito de perto da nossa equipe de farmácia local, falava com todos os médicos, com cada médico, com cada enfermeiro, checava cada bomba infusora, né, para se certificar de que as coisas não estavam sendo infundidas, não tinha acontecido algum erro. Né? Então, no dia 28, a gente voltou para o midazolam de 10, né? Então vamos contando aí o número de vezes que a gente trocou de apresentação, e cada vez que trocava, a gente tinha que passar em todas as equipes, todos os pacientes nas bombas para checar, né? Mudar todas as prescrições. Então, o clima de tensão, o clima de atenção que tinha que se ter, né? E tensão entre as equipes mesmo era bastante complicado. Né? No dia 6 de maio, a gente recebeu o midazolam espanhol, né? Dos bloqueadores neuromusculares, então chegaram várias nacionalidades, né? E no dia 9, andei demais, dei alguns spoilers, e a gente precisou, né, infelizmente, lançar a mão do midazolam 1mg por ml, 5 ml, ou seja, uma concentração 5 vezes menor, o que leva as etapas, o volume ser muito maior, as infusões, e ser preparado com muito mais frequência, um número muito maior de ampolas. Então, isso, em termos de segurança, esse custo laboral para fazer isso era muito problemático. E a gente precisou fazer, né, às vezes a gente parava de usar Propofol, né, equilibrava esses usos, porque, por exemplo, o centro cirúrgico precisava de sedativo, de Propofol como sedação profunda,
e corria um sério risco de parar as atividades. Então, esse equacionamento, né, a gente conversava muito com a anestesiologia, com o centro cirúrgico, com as chefias do CTI, com as chefias com a direção geral, né, que controlava, por exemplo, a abertura de leitos, a regulação de leitos, determinado ponto de colapso, você eventualmente tem que parar de receber pacientes, né? Então, eram formações estratégicas para as altas gestões também, para harmonizar isso tudo. Então, foram períodos de bastante diálogo, muito acalorado, mas muito diálogo. Dia 14, a gente trocou de volta para o midazolam de 10 e dia 21, novamente, precisamos voltar para o midazolam de 1 mg por ml, 5 ml. Lembrem-se, cada troca de fármaco, cada troca de apresentação é um problema, porque as pessoas têm que entrar na rotina, virar a chave e a chance de acontecer um erro é muito grande. No dia 28 de maio, a gente voltou para o Propofol 2%, 50 ml, e aí a gente já foi à normalidade, né, começando a voltar à normalidade, quando a gente conseguiu uma compra bastante vultosa e bastante grande a um preço justo, né, um preço sustentável, né, no dia 11 de julho de junho, e aí a gente parou com essa alternância e aí a gente estabilizou essa situação. Então foi uma crise de 9 semanas, onde a gente tinha que estar muito bem alinhado, todo mundo muito bem alinhado, para não acontecer tragédias, né, erros, para evitar ao máximo possível erros em toda aquela condição que a gente viveu. Então, para quem contou ao longo da apresentação, foram 12 trocas de sedativos em 9 semanas. Isso é um inferno do ponto de vista de segurança do paciente. Então, aqui a chave foi a comunicação interprofissional. Então, assim, os aplicativos de mensagem instantânea salvaram a nossa pele, né? A interconectividade que a gente tinha acesso, todo mundo tinha acesso a todo mundo, a qualquer hora do dia ou da noite, estava disponível, né? Todo mundo entendia a realidade do outro, né? E tentava criar condições para as coisas acontecerem. E o fato é que eu precisei, né? A gente, na gestão, precisou também adequar alertas periódicos, né? Níveis de monitoramento e de informação rápida, né? Com linguagens adaptadas a cada ponto da cadeia, né? Então eu tinha que falar com a direção geral, com as chefias da UTI, com as equipes da ponta e também com as equipes de compras e de financeira, que não são profissionais de saúde. Então, você saber se comunicar e adequar a linguagem para as pessoas de acordo com a especialidade delas também é importante e com informações relevantes para as práticas delas. Então, por exemplo, a gente também, uma das principais medidas foi isso não é novo, não é comum, é super comum, é necessário, é básico, mas a gente revisou a nossa tabela de diluições para deixar um padrão bem definido, né, para as pessoas aderirem ao máximo, para diminuir pelo menos essa variável de ter um paciente usando uma diluição diferente do outro, né, e com as doses esperadas também para cada um dos sedativos, cada um dos fármacos que estão sendo utilizados, que seriam utilizados. Então a gente adaptou, botou esse formato aí um formato bem completo, mas com informação ágil para obtenção. Então, eu precisei fazer relatório, acompanhar monitoramento de consumo diário, né? Acompanhamento de estoque a gente faz, às vezes, de semana em semana, então alguma coisa está mais crítica, mas eu ficava todos os dias, acompanhava quantos tinham saído naquele dia, quantos pacientes tinham entubados no dia, e calculava os consumos, né, em dias, né, para subsidiar as decisões da assistência, inclusive, né? Então, a gente montou essa estrutura de informação. Eu emiti um relatório, né, só com duração em dias, né, para as altas gestões. Então, nesse dia a gente tinha 8,5 dias de midazolam e 1,2 de propofol. E para as equipes da ponta, os prescritores, eu simplesmente falava assim, olha, para usar hoje é midazolam de 10, e ponto, né? Isso assim, combinado com as chefias da UTI. Eu te falava, olha, o que você disser para usar, a gente usa. Né? E aí, quando eu precisava poupar propofol para o centro cirúrgico, por exemplo, isso foi bastante importante. Né? Eu fazia também, nesses relatórios para a equipe, a gente fazia esses destaques importantes. Olha, a concentração mudou. Olha, hoje a concentração é diferente. Olha, hoje a diluição é diferente.
né, fazia esse tipo de observação. Cuidado, Propofol agora dobrou a concentração. A metade das infusões, da velocidade de infusão são esperadas, né? Enfim, foi um momento de muita comunicação, muita interação entre as equipes, e sem isso a gente não teria sobrevivido, não teria passado do jeito que a gente passou, né? E aí eu termino a apresentação de novo com a frase do início. Você não será um farmacêutico hospitalar tão bom se você não for capaz de entender o que acontece fora da farmácia, né? Então, fica a mensagem reflexiva aí dentro desses períodos de crise. Espero ter dado um pouquinho do sentimento do que a gente viveu e das questões de segurança envolvidas, né? E do quanto é importante a gente entender o trabalho do outro. Obrigado pela participação e um abraço a todos. E vamos contar essas histórias para o futuro e aprender com elas. Um abraço.